Em um mundo onde a informação é poder, poucas figuras despertam tanto fascínio e medo quanto os espiões. Eles transitam entre as sombras, constroem vidas falsas com a mesma naturalidade com que respiram, operam em silêncio, observam, ouvem, memorizam e desaparecem sem deixar vestígios. Entre todas as potências que cultivaram esse tipo de profissional, a Rússia, desde os tempos da União Soviética, foi e ainda é uma das mais sofisticadas e enigmáticas. Para entender a presença dos espiões russos no Brasil e no mundo, é preciso voltar ao início, quando o século XX ainda engatinhava e o Império Czarista estava prestes a ruir. Em 1917, com a Revolução Russa e a ascensão dos bolcheviques, surgiu a necessidade urgente de consolidar o novo poder. Para isso, foi criada a Tcheca, a primeira organização secreta soviética. Sua missão era clara: identificar e eliminar inimigos do regime. A Tcheca evoluiria ao longo das décadas, mudando de nome, mas nunca de propósito, de Tcheca para GPU, depois OGPU, NKVD e, finalmente, KGB. A temida Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, ou Comitê de Segurança do Estado. A KGB não era apenas um serviço de inteligência. Era uma máquina de guerra psicológica, espionagem e manipulação, cuja extensão global atravessava continentes e ideologias. Durante a Guerra Fria, a espionagem se tornou uma extensão da diplomacia. Não se tratava mais apenas de obter segredos militares, mas de influenciar governos, infiltrar partidos políticos, manipular eleições e cultivar agentes dormentes em todos os cantos do planeta. Os espiões soviéticos eram meticulosamente treinados. Falavam várias línguas, aprendiam os costumes locais, absorviam ideologias opostas para se disfarçar melhor. Muitos viveram décadas sob identidades falsas. Casaram, tiveram filhos, tornaram-se membros respeitáveis de suas comunidades antes de serem ativados para uma missão que poderia alterar o curso da história. Os Estados Unidos eram o alvo prioritário, mas ao lado das grandes potências, países periféricos, neutros ou considerados estratégicos por sua localização e influência regional, também estavam no radar. E foi nesse contexto que a América Latina passou a despertar o interesse dos soviéticos. Com governos instáveis, populações politicamente polarizadas e forte influência dos Estados Unidos, os países latino-americanos se tornaram um terreno fértil para infiltração e cooptação. O Brasil, com seu território continental, diversidade cultural e posição de liderança regional, não demorou a entrar no mapa da inteligência soviética. No auge da Guerra Fria, a disputa entre as duas superpotências se manifestava não apenas em conflitos diretos, mas em guerras por procuração, golpes de Estado, financiamentos ocultos e, claro, espionagem. Cada embaixada soviética no exterior abrigava agentes da KGB disfarçados de diplomatas. Cada centro cultural era potencialmente uma base de coleta de informações. Cada estudante enviado ao exterior podia ser treinado para recrutar simpatizantes da causa. No Brasil, a vigilância era intensa, mas o terreno também oferecia oportunidades. A década de 1960 marcou o início de uma relação delicada entre o Brasil e as potências mundiais no campo da inteligência. Com o golpe militar de 1964, os militares assumiram o controle do país e estreitaram os laços com os Estados Unidos. A CIA passou a operar com mais intensidade no território brasileiro, treinando agentes, monitorando subversivos e mantendo canais diretos com os órgãos de repressão do regime. Esse cenário colocou o Brasil sob os holofotes da KGB. Havia interesse em entender as articulações internas, infiltrar organizações de oposição e até mesmo explorar possíveis contradições entre os militares e seus aliados norte-americanos.
Documentos desclassificados apontam que o Brasil era visto como uma peça importante no xadrez latino-americano. Era um país onde a presença soviética precisava ser sutil, quase invisível, mas constante. Agentes foram enviados com identidades forjadas, muitos assumindo papéis inofensivos. Professores universitários, jornalistas, padres, técnicos, consultores. Outros atuavam a partir de embaixadas em países vizinhos, cruzando a fronteira discretamente, monitorando alvos, recolhendo informações e retornando sem levantar suspeitas. A espionagem soviética, no entanto, não se limitava ao campo político. Com o avanço da tecnologia, áreas como energia, mineração, telecomunicações e biotecnologia passaram a ser alvo de interesse. A KGB e seus braços operacionais queriam entender o potencial brasileiro, saber o que o país produzia, quais acordos internacionais firmava, onde havia vulnerabilidades. Tudo era cuidadosamente registrado, analisado e repassado a Moscou. À medida que os anos 70 avançavam, o jogo da espionagem se tornava mais sofisticado. Com a intensificação da repressão interna, muitos grupos de esquerda brasileiros mantinham contato com representantes soviéticos, direta ou indiretamente. Esses contatos não eram meramente ideológicos. Havia troca de informações, apoio logístico e, em alguns casos, treinamento no exterior. Cuba, sob influência direta de Moscou, tornou-se um elo importante nessa cadeia. O Brasil observava, desconfiava, mas muitas vezes não conseguia provar. A diplomacia servia de escudo e os serviços secretos operavam à margem da legalidade, movendo peças em um tabuleiro invisível. Com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991, muitos acreditaram que o jogo havia acabado. Mas a máquina de espionagem russa não desapareceu, ela apenas se adaptou. A KGB foi oficialmente extinta, mas suas funções foram herdadas por novas agências, como o FSB, voltado para a segurança interna, e o SVR, responsável pela espionagem externa. Muitos dos métodos permaneceram os mesmos. Os rostos mudaram, mas os princípios continuaram. A Rússia, agora sob o comando de Vladimir Putin, ele próprio, um ex-agente da KGB, passou a investir novamente em operações secretas. A diferença é que, no século XXI, os alvos se multiplicaram. Além de governos e instituições militares, havia agora empresas de tecnologia, sistemas bancários, redes sociais, infraestruturas críticas. A Guerra Fria tradicional deu lugar à guerra cibernética, à manipulação da informação, ao roubo de dados em massa, mas mesmo nesse novo cenário, o Brasil continuava sendo relevante. As razões variavam: influência regional, participação em blocos como o BRICS, recursos naturais valiosos e um sistema político permeável a pressões internas e externas. Para a inteligência russa, o Brasil podia servir tanto como campo de coleta de informações, quanto como rota de movimentação de agentes, ponto de encontro ou até base para ações discretas em países vizinhos. A estrutura montada nas décadas anteriores, embora em parte desmontada, deixara rastros, contatos, facilidades. E uma nova geração de agentes começava a emergir. Eles não usavam mais pastas de couro nem transmitiam mensagens codificadas. Por rádio. Seus campos de batalha eram os servidores de dados, os grupos privados de mensagens, os códigos invisíveis encriptados em imagens, vídeos e textos aparentemente banais. O silêncio e a dissimulação ainda eram suas principais armas, mas agora complementadas por uma capacidade técnica difícil de rastrear. A arte da espionagem não morre. Ela apenas se transforma. E os espiões russos, verdadeiros fantasmas do século XX, continuam assombrando os bastidores do século XXI. No Brasil, essa presença nunca foi ostensiva, mas sempre foi constante. E quanto mais se tenta iluminar os corredores escuros, onde
eles operam, mais se percebe que o verdadeiro poder está em permanecer invisível. A história desses agentes não se escreve em manchetes, mas nas entrelinhas dos acontecimentos. E entender sua atuação exige muito mais do que evidências. Exige leitura cuidadosa dos sinais, compreensão do jogo geopolítico e, acima de tudo, a consciência de que, quando se trata de espionagem, o que não é dito costuma ser o mais importante. O interesse da inteligência russa na América Latina jamais foi movido por acaso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a União Soviética passou a enxergar o continente latino-americano como uma arena alternativa de disputa ideológica. A proximidade geográfica da América Latina com os Estados Unidos tornava cada país da região uma possível brecha na segurança da maior potência capitalista do mundo. Nesse tabuleiro, o Brasil chamava a atenção não apenas por seu tamanho territorial, mas por sua importância geopolítica, econômica e cultural. O país funcionava como uma ponte entre o Atlântico Sul e o Cone Sul, entre o mundo ocidental e os países do Terceiro Mundo, e era visto como peça-chave para influenciar ou, ao menos, acompanhar os movimentos de expansão dos Estados Unidos na região. Os soviéticos compreendiam que, em lugar de confrontos diretos, poderiam plantar sementes ideológicas, cooptar aliados estratégicos e, sobretudo, monitorar os passos de seu principal rival por meio de rotas indiretas. Foi assim que começaram a aparecer os primeiros indícios de infiltração. Durante os anos 50 e 60, antes mesmo do golpe militar brasileiro, agentes ligados a Moscou já sondavam o país. Eles se aproximavam de intelectuais, sindicatos, organizações estudantis e figuras da esquerda política. A estratégia era lenta, silenciosa e baseada em construção de confiança. Não se tratava, nesse primeiro momento, de ações explosivas ou sabotagens evidentes. Era mais sobre mapear o terreno, identificar potenciais colaboradores e compreender a estrutura interna do Estado brasileiro. As universidades, especialmente nas áreas de ciências humanas, tornaram-se pontos de observação privilegiados. Centros acadêmicos recebiam visitantes internacionais, simpósios eram organizados com apoio de entidades estrangeiras e, discretamente, algumas dessas atividades serviam para a aproximação com alvos considerados ideologicamente receptivos. A espionagem cultural era, nesse momento, tão importante quanto a política ou a militar. Com o golpe de 1964 e o início da ditadura militar, o jogo mudou. O Brasil se tornou oficialmente um aliado dos Estados Unidos e passou a combater ativamente qualquer vestígio de comunismo. Mas, ao contrário de afastar a presença soviética, essa repressão criou um paradoxo. Quanto mais dura era a perseguição interna, mais crescia o interesse externo. A KGB viu na brutalidade do regime militar uma oportunidade. A resistência armada brasileira, composta por grupos como ALN, VAR Palmares, MR8 e outros, passou a buscar apoio internacional. Alguns de seus integrantes, exilados no Chile, Cuba e Argélia, entraram em contato com estruturas ligadas ao bloco soviético. Houve treinamento, fornecimento de recursos e suporte técnico, embora nem sempre direto ou reconhecido oficialmente. A KGB preferia operar nas sombras, utilizando intermediários e células descentralizadas. O Brasil se tornava, mais uma vez, um campo de observação, mas agora com o agravante de um cenário interno em convulsão. As grandes cidades brasileiras passaram a ser pontos estratégicos para atividades de coleta de informação. Brasília, como centro político, naturalmente concentrava a atenção. Diplomatas russos, em sua maioria, membros da inteligência disfarçados, frequentavam recepções oficiais, mantinham contato com colegas estrangeiros e, por vezes, infiltravam-se em ambientes de poder. No Rio de Janeiro,
Ainda capital simbólica da cultura nacional, havia uma presença sutil, mas ativa, de agentes que frequentavam círculos artísticos e acadêmicos. São Paulo, por seu dinamismo econômico, interessava principalmente na área de espionagem industrial. E Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, começava a despontar como rota de circulação clandestina, um terreno fértil para operações discretas e movimentação de agentes. A fronteira era porosa e a vigilância, em muitos pontos, era ineficaz. Relatórios confidenciais da época, revelados anos depois por jornalistas investigativos e pesquisadores, indicam que houve encontros entre agentes soviéticos e interlocutores brasileiros em cidades como Buenos Aires, Montevidéu e Assunção. Essas reuniões, feitas longe dos holofotes da grande imprensa e da vigilância estatal, serviam para repassar informações, planejar estratégias e manter viva a chama da influência soviética em solo latino-americano. No Brasil, os canais de comunicação eram cuidadosamente estabelecidos. Mensagens codificadas eram enviadas por meio de jornais, cartas e até transmissões de rádio em ondas curtas. Algumas dessas comunicações só seriam compreendidas se o receptor possuísse o código correto, o que tornava o rastreamento praticamente impossível. Mesmo quando interceptadas, soavam como mensagens banais, inofensivas, que só faziam sentido dentro de um contexto decifrado. A década de 1970 também marcou um momento importante para a espionagem industrial. Empresas estatais brasileiras, como a Petrobras, passaram a se desenvolver rapidamente e se tornaram alvos de interesse estrangeiro. A corrida por tecnologia nuclear, por exemplo, chamou a atenção de várias potências, inclusive da União Soviética. Havia receio de que o Brasil estivesse se aproximando de um programa nuclear autônomo, o que alteraria o equilíbrio de forças na região. A KGB intensificou suas operações, tentando obter detalhes sobre acordos internacionais, avanços técnicos e intenções políticas. Engenheiros, cientistas e técnicos passaram a ser monitorados. Algumas investigações apontam que reuniões científicas internacionais realizadas no Brasil foram palco de tentativas de cooptação e abordagens sutis por parte de agentes estrangeiros. Ainda que não houvesse uma guerra declarada, havia uma guerra silenciosa sendo travada nos bastidores. No campo religioso, outra frente de ação começou a ganhar destaque. A Igreja Católica, que no Brasil tinha forte influência social e política, passou a ser observada. Parte da estrutura eclesiástica, especialmente ligada à teologia da libertação, assumia posições progressistas e críticas ao regime militar. A KGB, ciente do potencial mobilizador dessas lideranças, tentou estabelecer canais de diálogo e apoio. Missões diplomáticas soviéticas ampliaram suas relações com representantes religiosos no Brasil e em outros países da região. Era uma forma de influenciar sem parecer agressiva, utilizando a religião como vetor indireto de ação. Embora as evidências sejam escassas, há relatos de padres e bispos que mantinham contatos com grupos de esquerda, treinados ou apoiados por redes ligadas ao bloco soviético. A atuação soviética, entretanto, nunca foi totalmente livre de riscos. O Serviço Secreto Brasileiro, especialmente o SNI, Serviço Nacional de Informações, criado em 1964, mantinha vigilância sobre embaixadas estrangeiras e diplomatas suspeitos. Houve episódios de expulsões discretas, cancelamento de vistos e até perseguições veladas, mas, por razões diplomáticas, poucas dessas ações foram tornadas públicas. O Brasil mantinha, na aparência, relações diplomáticas cordiais com a União Soviética. A tensão real se dava no subsolo da política, onde cada gesto, cada encontro, cada documento
era cuidadosamente analisado. A espionagem soviética no Brasil não era feita com espiões armados ou carros perseguidos em alta velocidade. Era um jogo de paciência, onde o tempo era uma arma e a cautela, uma aliada. Os soviéticos estavam interessados em plantar agentes que pudessem ficar dormentes por anos, aguardando os momentos certos para agir. Essa estratégia de agentes dormentes era uma das mais sofisticadas da KGB. Eles eram treinados para viver entre os civis como pessoas comuns, assumindo identidades construídas com documentos falsos, histórias de vida plausíveis e perfis cuidadosamente elaborados. Muitos viviam décadas sem jamais serem acionados. Outros cumpriam missões pontuais e depois desapareciam. Alguns se casavam, tinham filhos, abriam empresas, integravam-se perfeitamente à vida brasileira. Poucos suspeitavam de suas verdadeiras origens. Com o passar do tempo, esses agentes se tornaram praticamente impossíveis de rastrear. Não havia rastros digitais, não havia conexões claras com Moscou. Quando o sistema soviético desmoronou em 1991, muitos deles simplesmente desapareceram ou foram absorvidos por novas redes, adaptando-se às transformações do mundo. Ao longo das décadas, surgiram histórias intrigantes envolvendo figuras suspeitas, diplomatas expulsos discretamente, cientistas estrangeiros que desapareceram após reuniões e brasileiros que passaram anos no exterior e retornaram com hábitos, sotaques e conhecimentos inesperados. Muito disso permanece envolto em silêncio. O Brasil, apesar de ser um país que convive com crises políticas constantes, nunca teve tradição em tornar públicas suas operações de contra-inteligência. Mas para aqueles que estudam as movimentações globais de espionagem, fica claro que o território brasileiro sempre foi considerado uma zona de interesse estratégico por parte da Rússia. Um lugar onde agentes podiam se esconder à vista de todos, onde ideologias podiam ser testadas e onde as sombras da Guerra Fria nunca desapareceram completamente. E mesmo após a queda do Muro de Berlim, as sementes plantadas continuaram a germinar silenciosamente entre as brechas do poder. Com o colapso da União Soviética em 1991, muitas redes de espionagem no exterior entraram em colapso junto com ela. Arquivos foram destruídos, agentes foram abandonados, embaixadas se reorganizaram às pressas. No entanto, o fim do regime soviético não representou o fim da espionagem russa. Pelo contrário, a partir da década de 1990, o mundo viu nascer uma nova geração de agentes, agora sob o comando do recém-criado Serviço Federal de Segurança, o FSB, e do Serviço de Inteligência Exterior, o SVR, herdeiro direto da KGB. O perfil dos espiões mudou, mas a lógica de operação permaneceu em essência a mesma: infiltração, manipulação, coleta de informações e influência estratégica. E, novamente, o Brasil entrou no radar. Só que, desta vez, o cenário era outro. Na nova ordem mundial, o Brasil começava a emergir como uma potência regional. Tornava-se protagonista em fóruns internacionais e integrava o grupo dos BRICS, ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul, e ampliava suas relações diplomáticas com diversas nações, inclusive com Moscou. A diplomacia brasileira adotava um tom de independência frente aos Estados Unidos, abrindo margens para articulações menos alinhadas ao eixo ocidental. Isso reacendeu o interesse russo. A nova geração de espiões russos, agora operando com técnicas mais sofisticadas, passou a mirar centros de poder político, econômico e tecnológico no Brasil, mas também focou em algo mais sutil: a opinião pública. A guerra de narrativas se tornava uma frente de batalha tão importante quanto qualquer documento sigiloso. A Rússia passou a investir fortemente em mecanismos de desinformação, manipulação digital e criação de redes sociais falsas.
Essas ações visavam não apenas influenciar decisões políticas locais, mas semear a desconfiança, polarizar a sociedade e enfraquecer os laços com potências ocidentais. Perfis falsos, páginas de opinião duvidosa e campanhas de desinformação começaram a circular em português de forma discreta, mas constante. Algumas dessas iniciativas foram rastreadas até servidores internacionais associados a grupos ligados a interesses russos. O objetivo era claro: manter uma presença estratégica no tabuleiro brasileiro sem precisar mobilizar agentes clássicos em campo. No entanto, os agentes clássicos também existiam. Ainda hoje, diplomatas russos em Brasília são monitorados por agências de inteligência brasileiras e estrangeiras, sob a suspeita de realizarem atividades não declaradas. Algumas movimentações de diplomatas russos, especialmente durante eventos políticos importantes, levantaram suspeitas por parte das autoridades. Em certas ocasiões, encontros privados com figuras políticas de perfil ideológico alinhado à Rússia despertaram alertas discretos dentro dos setores de inteligência. Mas esses alertas raramente são levados a público. O Brasil tem uma tradição de lidar com esses casos de forma silenciosa, evitando crises diplomáticas. Quando há suspeitas mais graves, o governo opta por declarar certas figuras como persona non grata e as remove do país discretamente. Paralelamente, o uso da tecnologia passou a ser uma das maiores armas da espionagem russa moderna. Com a proliferação de sistemas digitais, os ataques cibernéticos se tornaram uma constante. O Brasil, com sua infraestrutura digital ainda vulnerável em várias áreas, passou a ser alvo de tentativas de invasão a sistemas governamentais, plataformas financeiras e redes corporativas. Em 2020, um relatório interno de uma grande empresa de segurança digital apontou que boa parte dos ataques sofisticados contra instituições brasileiras partia de servidores localizados na Rússia ou em países aliados. Embora nem todos esses ataques possam ser diretamente associados ao governo russo, há padrões que revelam semelhanças com operações já identificadas em outros países. Universidades e centros de pesquisa também foram afetados. A coleta de dados sensíveis sobre tecnologia, energia, meio ambiente e indústria é uma das prioridades da espionagem moderna. Projetos brasileiros com potencial de inovação, especialmente na área de biotecnologia e energia renovável, passaram a ser monitorados com atenção. Em alguns casos, pesquisadores brasileiros receberam convites para eventos em países do leste europeu, com todas as despesas pagas, sob a promessa de intercâmbios científicos. Esses encontros, muitas vezes, funcionam como testes. Os convidados são observados, suas posturas são avaliadas e, se considerados úteis, passam a ser cortejados com mais intensidade. Em certos casos, são oferecidos financiamentos, bolsas de pesquisa ou até oportunidades de trabalho em instituições que, posteriormente, revelam conexões com entidades ligadas à inteligência russa. A tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina também permaneceu como um ponto sensível. A região, conhecida por sua porosidade e pela presença de diversas comunidades internacionais, continuou sendo usada por redes clandestinas para a movimentação de recursos, pessoas e informação. Nos últimos anos, investigações apontaram para a existência de células estrangeiras atuando em esquema de lavagem de dinheiro, contrabando tecnológico e tráfico de dados. Entre elas, surgiram suspeitas de envolvimento russo, embora dificilmente com atuação direta de agentes identificáveis. A preferência continua sendo pelo uso de intermediários, o que dificulta qualquer ligação oficial. O controle informal da região por grupos diversos serve como escudo para ações encobertas. Curiosamente, nem todas as operações de influência são hostis.
Há uma vertente mais sutil da presença russa no Brasil, que opera por meio da aproximação cultural. Institutos de língua e cultura, programas de intercâmbio, eventos patrocinados e publicações financiadas por entidades russas ganharam força no início da década de 2010. Em universidades brasileiras, começaram a surgir convênios com instituições russas. Em princípio, essas ações não são ilegais, nem necessariamente nocivas, mas especialistas em segurança internacional apontam que esse tipo de aproximação serve como porta de entrada para futuras conexões estratégicas. Primeiro estabelece-se o vínculo cultural, depois vem o vínculo político e, por fim, o vínculo de influência. Em alguns casos, jornalistas brasileiros também passaram a ser alvo de campanhas de aproximação. Convidados para visitar Moscou ou participar de fóruns internacionais, recebiam tratamento de alto nível, com hospedagens luxuosas e acesso a figuras públicas influentes. Essas visitas funcionam como forma de sedução ideológica. Muitos retornavam com uma visão mais favorável ao regime russo, relativizando ações autoritárias ou promovendo interpretações alinhadas ao Kremlin. Embora seja impossível afirmar que todos esses casos envolvam manipulação direta, a estratégia de soft power é clara: usar meios legítimos para plantar narrativas convenientes, ampliar a base de simpatizantes e confundir a opinião pública. Akyama, ainda um elemento pouco discutido, mas crucial: o uso de empresas como fachadas, empresas de fachada ou mesmo corporações legítimas com capital russo ou aliados passaram a atuar no Brasil em áreas estratégicas, especialmente no setor de tecnologia, mineração e logística. Em alguns casos, essas empresas têm como função principal coletar dados de mercado, identificar vulnerabilidades legais e criar canais alternativos de influência econômica. As relações comerciais, quando bem posicionadas, servem como escudo para operações de longo prazo. O monitoramento dessas atividades é difícil, pois tudo é feito dentro da legalidade aparente. Só com investigações de inteligência e análise de padrões é possível perceber que algumas dessas companhias estão ligadas, direta ou indiretamente, a interesses geopolíticos russos. No campo político, o avanço da polarização no Brasil criou um terreno fértil para a atuação de agentes de desinformação. O ambiente de instabilidade, somado à desconfiança generalizada nas instituições, favoreceu a penetração de mensagens manipuladas. Campanhas eleitorais se tornaram alvos de influência estrangeira e a atuação de bots e redes automatizadas, muitas vezes geridas do exterior, passou a ser investigada. A confusão digital tornou-se um campo de batalha real. E nesse caos de informações contraditórias, a Rússia viu mais uma oportunidade. Não era necessário controlar o discurso, bastava amplificar o ruído. Agências de inteligência de países aliados alertaram o Brasil sobre possíveis infiltrações. Documentos confidenciais vazados por denunciantes internacionais apontam que operações de influência política patrocinadas pela Rússia envolveram pelo menos 5 países da América Latina, entre eles o Brasil. Os métodos variavam: financiamento de campanhas específicas, disseminação de fake news, manipulação de redes sociais, envio de consultores políticos e criação de veículos alternativos de mídia. Tudo feito com camadas de proteção que impediam rastreamentos diretos. Embora nenhuma operação tenha sido publicamente atribuída ao Kremlin com provas incontestáveis, os padrões se repetem e os efeitos são visíveis. O ambiente político brasileiro, marcado por rupturas, extremismos e crises de confiança, tornou-se um campo fértil para estratégias de divisão e controle indireto. O mais inquietante nesse cenário é que a espionagem moderna não exige mais disfarces elaborados, nem encontros secretos em becos escuros.
O campo de batalha está nas redes, nas universidades, nos contratos comerciais, nas relações diplomáticas e, sobretudo, nas mentes das pessoas. O espião de hoje pode ser um professor, um investidor, um jornalista, um programador ou alguém que apenas replica uma narrativa no momento certo. E em meio a esse novo paradigma, o Brasil permanece vulnerável, sem uma política robusta de contra-inteligência e com uma população pouco preparada para identificar manipulações sofisticadas. O jogo continua, mas agora com regras invisíveis, jogadores disfarçados e consequências imprevisíveis. E mesmo sem saber, milhões de brasileiros continuam sendo peças desse tabuleiro silencioso. Em meio a esse cenário de transformações silenciosas e estratégias sofisticadas, uma questão se impõe. Como se organiza a contra-inteligência brasileira diante da atuação russa e de outras potências estrangeiras? A resposta é complexa e, em grande parte, envolta em silêncio. O Brasil, apesar de sua importância geopolítica, nunca desenvolveu uma estrutura de inteligência tão robusta quanto países como os Estados Unidos, Reino Unido ou mesmo seus vizinhos mais atentos à movimentação estrangeira como a Colômbia e o Chile. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, criada em 1999 como herdeira do antigo SNI, o temido Serviço Nacional de Informações da ditadura, tenta exercer esse papel, mas em muitos momentos é limitada por falta de recursos, disputas, políticas internas e pouca valorização institucional. A ABIN é oficialmente responsável por identificar e neutralizar ameaças à soberania nacional, o que inclui atividades de espionagem estrangeira, mas raramente vem a público. Quando atua, é nos bastidores. São investigações que duram anos, operações silenciosas que, se bem-sucedidas, jamais serão noticiadas. Apenas em casos extremos, como deportações diplomáticas ou escândalos de vazamento, há alguma exposição. No entanto, há relatos, não confirmados oficialmente, de que a ABIN mantém células especializadas em monitoramento de diplomatas e estrangeiros com perfil sensível. Embaixadas, consulados e missões estrangeiras são acompanhados à distância, com cuidado para não gerar incidentes internacionais. Os russos, por serem reincidentes históricos, estão quase sempre na lista de observação. O que muitos não sabem é que nem toda espionagem russa no Brasil ocorre diretamente através de seus próprios cidadãos. Com o tempo, os métodos evoluíram para o uso de proxies, indivíduos de outras nacionalidades, naturalizados, ou até mesmo brasileiros recrutados para funções específicas. Esses colaboradores, em geral, nem se veem como espiões. Muitos acreditam estar apenas ajudando um parceiro internacional, promovendo uma causa ideológica ou, em casos mais simples, garantindo acesso a oportunidades profissionais. A fronteira entre cooperação e traição torna-se cada vez mais turva, especialmente quando envolvem vantagens financeiras, bolsas, viagens ou prestígio acadêmico. Os chamados agentes de influência são peças centrais nesse novo tipo de operação. São indivíduos posicionados em locais estratégicos, universidades, parlamentos, mídia, ONGs, empresas, que defendem ideias ou tomam decisões alinhadas com interesses externos. Nem todos sabem que estão sendo manipulados. Alguns agem por convicção ideológica, outros são cuidadosamente conduzidos a posições convenientes. A influência é o novo nome da dominação. E nesse campo, os russos têm séculos de experiência. Desde a época dos czares, passando pela URSS e chegando ao regime atual, a habilidade de moldar a percepção pública e manipular narrativas sempre foi uma prioridade estratégica. Em um mundo saturado de informação, controlar o fluxo é mais eficaz do que controlar tanques. Com o avanço das tecnologias de Big Data, inteligência artificial e vigilância digital,
a espionagem atingiu um novo patamar. A Rússia, herdeira de uma cultura de sigilo e manipulação, soube se adaptar. Desenvolveu seus próprios sistemas de vigilância, investiu em centros de cibersegurança e formou profissionais altamente capacitados em engenharia social. Muitos deles atuam de forma remota, acessando informações sensíveis sem sequer sair do país. No Brasil, sistemas governamentais, bancos de dados eleitorais, registros acadêmicos e contratos empresariais são alvos constantes de varreduras. Em certos momentos, ataques bem-sucedidos resultaram no roubo de milhões de dados de brasileiros. O destino dessas informações nem sempre é claro, mas especialistas alertam que dados pessoais, quando combinados com perfis psicológicos e redes sociais, podem ser usados para chantagem, manipulação ou recrutamento. Outro aspecto sensível é a atuação dentro das Forças Armadas. Embora não existam denúncias públicas confirmadas de infiltração russa nesse setor, há precedentes em outros países da América Latina. A Rússia tem histórico de buscar contato com oficiais militares, especialmente os que demonstram descontentamento com alianças tradicionais ou afinidade com doutrinas alternativas. No Brasil, existem relatos, ainda não verificados, de encontros informais entre militares da reserva e representantes de entidades russas. Em alguns eventos internacionais de segurança, houve troca de contatos, convites e discursos simpáticos ao modelo russo de poder. Em tempos de instabilidade política, esses vínculos podem ser perigosos. Nas universidades, a disputa é mais evidente. Centros de pesquisa com acesso a financiamento estatal ou parcerias internacionais tornaram-se alvos preferenciais. Algumas instituições passaram a receber propostas de cooperação vindas de institutos russos. Em certos casos, essas parcerias envolvem o compartilhamento de dados de pesquisa, intercâmbio de professores e publicação de artigos conjuntos. Tudo parece legítimo, e muitas vezes é. Mas há um padrão. Os temas mais visados são os de alto impacto estratégico, como engenharia aeroespacial, segurança de dados, nanotecnologia, defesa cibernética e energia nuclear. O objetivo, não declarado, é acompanhar o avanço científico do Brasil e, sempre que possível, absorver parte desse conhecimento. Em paralelo, a espionagem comercial ganhou força. Grandes empresas brasileiras, especialmente aquelas envolvidas em infraestrutura, energia e tecnologia, passaram a ser alvo de sondagens constantes. Hackers ligados a grupos russos, alguns independentes, outros com conexão indireta ao governo, invadem sistemas, coletam documentos internos, analisam contratos e identificam vulnerabilidades. Em certos casos, as informações obtidas são vendidas no mercado negro. Em outros, são usadas para barganhas estratégicas ou manipulação de licitações. O Brasil, com seu sistema jurídico muitas vezes lento e sua fraca proteção cibernética, torna-se um campo fértil para essas ações. A Embaixada Russa em Brasília, com seu belo edifício discreto e bem protegido, é considerada por muitos especialistas em segurança como uma das mais ativas do continente em termos de inteligência. Não é algo exclusivo do Brasil. Em diversos países, embaixadas russas operam como centros de coordenação para ações de coleta de informação. Agentes diplomáticos, com imunidade garantida por tratados internacionais, realizam reuniões, trocam documentos e mantêm contatos com simpatizantes locais. Quando a situação se torna insustentável, o governo do país anfitrião pode expulsar esses agentes, mas isso é raro no Brasil. A tradição diplomática brasileira prioriza o equilíbrio e evita confrontos públicos. Nas redes sociais, o fenômeno se repete. Milhares de perfis aparentemente brasileiros compartilham conteúdos alinhados a interesses russos.
defendem posições geopolíticas favoráveis ao Kremlin e atacam adversários estratégicos. A origem desses perfis é difícil de rastrear. Alguns são robôs programados para gerar engajamento, outros são contas humanas recrutadas por meio de aplicativos de mensagens ou plataformas de influência. A disseminação de vídeos, memes, frases de impacto e notícias falsas se tornou uma arma eficiente. O alcance é rápido, o custo é baixo e o impacto é profundo. Em um ambiente já polarizado, bastam pequenas fagulhas para incendiar o debate público. A desinformação, nesse sentido, é mais perigosa que a espionagem tradicional. Enquanto um espião pode roubar um segredo, a desinformação muda a percepção da realidade, e quem controla a realidade, controla o futuro. A Rússia entende isso profundamente. Em seus manuais militares, há menções explícitas ao conceito de guerra híbrida, um tipo de conflito que mistura ações militares, cibernéticas, diplomáticas, psicológicas e midiáticas. O objetivo não é apenas vencer batalhas, mas controlar corações e mentes. O Brasil, infelizmente, ainda não desenvolveu mecanismos eficazes para lidar com essa ameaça invisível. Faltam políticas públicas de alfabetização digital, educação, midiática e cibersegurança em larga escala. Enquanto isso, as narrativas se multiplicam. Por fim, há o fator humano. Por trás de cada operação, seja ela tecnológica, diplomática ou ideológica, há pessoas, homens e mulheres que tomam decisões, escolhem alvos, redigem relatórios e executam planos. Muitos desses indivíduos vivem entre nós, silenciosos, discretos, invisíveis. Talvez trabalhem em empresas comuns, participem de eventos sociais, frequentem universidades ou escrevam artigos de opinião. Alguns nem sabem que estão colaborando com um sistema maior. Outros sabem muito bem. E mesmo assim, continuam. Porque foram convencidos, porque foram pagos, porque acreditam ou porque não veem outra saída. A espionagem, no século XXI, deixou de ser uma guerra entre agentes secretos com códigos e disfarces. Tornou-se um campo difuso, onde a informação é a arma mais poderosa e o controle da narrativa vale mais que qualquer arsenal. A Rússia, herdeira de um império obcecado pelo segredo, adaptou-se como poucas a esse novo paradigma. E o Brasil, entre suas vulnerabilidades e contradições, tornou-se mais um palco dessa disputa silenciosa. O que está em jogo não é apenas soberania territorial, mas a soberania da verdade. E quem perde essa batalha, mesmo sem perceber, já foi conquistado. Com o avanço das estratégias russas ao redor do mundo, torna-se evidente que o Brasil não é uma exceção, mas sim parte de um quebra-cabeça muito maior, em que a geopolítica global se desenha nos bastidores da diplomacia, da economia e da sociedade. A pergunta que muitos se fazem é: qual o interesse real da Rússia em países como o Brasil, tão distantes de Moscou e aparentemente alheios aos conflitos tradicionais do leste europeu? A resposta é multifacetada. O Brasil representa, antes de tudo, uma oportunidade. Um país de dimensões continentais, com vastas riquezas naturais, peso regional, instituições frágeis em certos aspectos e um histórico de neutralidade conveniente. Em outras palavras, um território ideal para ações de influência sem grande resistência. Essa visão não é recente. Já nos tempos da Guerra Fria, a antiga União Soviética mantinha um olhar atento sobre a América Latina. Não por acaso, houve tentativas de cooptação de sindicatos, infiltração em movimentos estudantis e aproximação com governos simpáticos ao socialismo. A URSS via no continente um campo estratégico de contra-equilíbrio à hegemonia dos Estados Unidos. Com a queda do bloco soviético, esse movimento foi redesenhado, mas não abandonado.
A Federação Russa de hoje age com menos ideologia e mais pragmatismo. Substituiu a doutrina pela geopolítica pura. O foco deixou de ser exportar revoluções e passou a ser desestabilizar a ordem dominada pelo Ocidente. No contexto brasileiro, essa estratégia se manifesta de formas sutis. Não se trata de controlar governos, mas de influenciar decisões. Não se trata de instalar bases militares, mas de plantar narrativas. A presença russa no Brasil atual é silenciosa, porém constante. Ela se expressa em acordos comerciais discretos, intercâmbios acadêmicos estratégicos, financiamentos culturais e iniciativas diplomáticas que, a princípio, parecem banais. Há uma busca por aliados em votações internacionais, por exemplo, e por neutralidade em temas que afetam diretamente os interesses do Kremlin. Em momentos de tensão global, como sanções do Ocidente ou votações na ONU sobre a guerra na Ucrânia, o Brasil é cortejado com afinco. É nesse jogo de sedução estratégica que a inteligência russa se especializou. Em vez da força bruta, usa a sedução sutil, cria canais de comunicação, cultiva simpatizantes, promove eventos e estabelece pontes. Diplomaticamente, atua com elegância. Culturalmente, com sofisticação. E no campo da informação, com precisão cirúrgica. Essa combinação torna difícil detectar a ação direta, pois ela se dilui no tecido social. Os operadores russos, sejam eles oficiais ou não, sabem como evitar rastros. Criam redes ao invés de hierarquias, influenciam ao invés de ordenar, adaptam-se ao ambiente local ao invés de impor padrões. Essa plasticidade é sua maior arma. Um dos pontos mais preocupantes dessa atuação é a capacidade russa de explorar divisões internas dos países onde atua. No Brasil, a polarização política, os conflitos ideológicos, a descrença nas instituições e a desinformação crônica formam um terreno fértil. Não é necessário criar o caos, basta ampliá-lo. E os russos são mestres nisso, através de campanhas online cuidadosamente orquestradas, memes aparentemente inofensivos, vídeos virais e influenciadores pagos, conseguem inflamar debates, semear dúvida e minar consensos. Os algoritmos das redes sociais, por sua vez, fazem o resto, amplificam os extremos, ignoram a moderação e criam bolhas que se retroalimentam. Nesse cenário, o combate à espionagem e à influência estrangeira não pode ser feito apenas com investigações sigilosas ou expulsões diplomáticas. É necessário um esforço mais amplo, de natureza educacional, institucional e tecnológica. O Brasil precisa fortalecer sua cultura de inteligência, valorizando seus profissionais e protegendo seus dados. Precisa educar sua população para a leitura crítica da informação, para que não caia em armadilhas narrativas travestidas de verdade. Precisa, sobretudo, perceber que a soberania moderna não se garante apenas com fronteiras protegidas, mas com mentes esclarecidas. Outro elemento essencial é a cooperação internacional. Nenhum país, por mais preparado que seja, consegue enfrentar sozinho a teia global de espionagem. É necessário trocar informações, cruzar dados, compartilhar alertas. O Brasil, por sua vez, precisa investir nessa integração sem perder sua autonomia. Ser um ator soberano não significa ser ingênuo. Significa saber com quem se dialoga, o que se compartilha e quais são os riscos de cada relação. A neutralidade, quando mal administrada, pode se tornar vulnerabilidade. O equilíbrio diplomático é válido, mas deve vir acompanhado de consciência estratégica. Nos bastidores, há movimentações nesse sentido. Fontes indicam que a ABIN, apesar de suas limitações, tem buscado modernizar seus processos, inclusive com o apoio de agências parceiras no combate ao crime cibernético e à espionagem industrial. Universidades e centros de pesquisa começaram
a adotar protocolos de segurança mais rígidos em projetos sensíveis. Algumas empresas, vítimas de ataques, passaram a investir pesado em cibersegurança, contratando especialistas e criando departamentos internos de proteção digital. É um início, mas ainda há um longo caminho, o que torna a espionagem russa especialmente eficaz é seu enraizamento em uma visão de mundo que não separa tempo de guerra e tempo de paz. Para o Kremlin, a luta por poder é contínua. As armas mudam, os alvos variam, mas o objetivo é o mesmo: garantir espaço de influência e desestabilizar potenciais rivais. Nesse jogo, o Brasil aparece como um território estratégico por ser neutro, desatento, rico em recursos e influente na América do Sul. Proteger-se dessa realidade exige algo que vai além da política partidária. Exige Estado, exige visão de longo prazo, exige compromisso com a soberania em todas as suas dimensões. Talvez o maior desafio seja o de reconhecer que estamos todos, de alguma forma, inseridos nesse tabuleiro. Cada cidadão que compartilha uma informação sem checar a fonte, cada instituição que ignora protocolos de segurança, cada governo que negligencia a inteligência contribui para ampliar as brechas. A espionagem, diferentemente da guerra tradicional, não avisa quando começa. Ela se infiltra. E quando percebemos sua presença, muitas vezes já é tarde. Mas há caminhos possíveis. Investir em educação digital nas escolas, tornar obrigatória a cibersegurança em contratos públicos, punir com rigor o vazamento de dados estratégicos, criar incentivos à transparência institucional e valorizar os profissionais que trabalham, muitas vezes anonimamente, pela segurança do país. Também é necessário abandonar ilusões. A ideia de que o Brasil está à margem das disputas globais é perigosa. Nosso tamanho, nossas riquezas e nossa posição estratégica nos colocam inevitavelmente no radar das potências. Fingir que não é assim apenas nos torna alvos mais fáceis. No campo internacional, a diplomacia brasileira pode e deve manter seu estilo conciliador, mas sem ingenuidade. Relações com a Rússia, como com qualquer outra potência, devem ser baseadas em interesses claros, regras transparentes e vigilância constante. Quando se trata de espionagem, não há amizade, há cálculo. E nesse cálculo, cada gesto importa. Uma concessão aqui, uma assinatura ali, um silêncio em determinado momento podem abrir portas que depois serão difíceis de fechar. No fim das contas, talvez o maior inimigo do Brasil nessa guerra silenciosa não seja a Rússia nem qualquer outro país. Talvez seja a própria sensação de que estamos distantes dos conflitos, de que espionagem é coisa de filme, de que a neutralidade nos protegerá para sempre. A história mostra que não é assim. O mundo mudou. A guerra agora é por dados, por mentes, por influência. E o campo de batalha está em todo lugar, inclusive dentro de casa. Espiões russos no Brasil são apenas uma parte de uma disputa muito maior, que envolve poder, informação e controle. Eles podem não usar disfarces ou passaportes falsos o tempo todo, mas suas ações deixam marcas, marcas invisíveis, mas profundas. Cabe a nós decidir se continuaremos fingindo que não vemos, ou se abriremos os olhos antes que o jogo esteja perdido. Porque, neste novo tipo de guerra, o inimigo não precisa ocupar um palácio para vencer, basta que ocupem nossas certezas.